papel das constelações no enfrentamento dos nossos medos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje com a minha querida Érica. Érica, gratidão por estar aqui. Isso. Érica, o que trouxe você na jornada Minha Vida, Minha Verdade, que você conseguiu enfrentar esses medos, nossos medos? Bom, eu acho que foi a questão de querer me conhecer melhor, entender melhor os medos que eu já tenho, que eu já tive, o porquê, e querer tornar um pouco mais leve, né, todos os desafios que a gente tem, seja na vida, seja no trabalho, na vida pessoal, foi buscar uma forma de tornar mais leve, eu acho, toda a nossa passagem, né, aqui. Agora, tem um fato específico, né, que isso que trouxe você aqui em relação à Sim, sua saúde, né? Porque a saúde sim, acho que é o que nos traz mais medo, né? A gente enfrenta ali um desequilíbrio, uma doença. Como foi para você isso? sim. Eu vinha de um período antes de fazer a esterectomia, em que eu estava com um problema de mioma, né? E eu tinha muito problema de sangramento, muita dor, então vinha sendo muito desafiador e, vamos dizer, dolorido no sentido físico mesmo, né? Então, eu sempre tive muito medo dessa parte de cirurgia e estava com muita dúvida, porque eu acho que essa questão de retirar o útero, ela é complexa, não é só como você tirar uma amígdala, né? É um órgão que tem todo um simbolismo maior. Então, eu vinha da dúvida de se eu devo tirar e do medo de passar pela cirurgia. Então, quando eu vim para cá, foi eu descobri que eu poderia ser forte e eu consegui adquirir essa certeza de que era isso que tinha que ser feito. Então, vamos lá, vamos enfrentar e vamos seguir. Então, deixar um pouquinho o medo de lado e eu adquiri aqui essa força e essa confiança na constelação. E nesse processo, antes desse movimento do útero, você tinha uma questão do medo, com algumas crises de Sim, ansiedade, né? sim, eu Então, acho que venho, foi um conjunto sim, aí de fatores para a gente se preparar para esse movimento, né? exatamente. Eu venho de muitos anos, eu tenho essas crises de ansiedade, já tive problemas também de crise de pânico, então eu tinha que controlar tudo isso para poder passar pela cirurgia sem que isso prejudicasse a parte física em si da cirurgia, né? Quando os médicos explicam, subir uma pressão, alterar uma glicemia, tudo isso, o estado emocional tinha que estar preparado, né, para o antes, vamos dizer, efetivamente o antes da cirurgia, né? Então tinha que estar muito bem controlado, até pelo fato de não ter uma crise de pânico e fugir, né, do hospital na hora da cirurgia, antes da cirurgia. Então foi essa serenidade que eu acho que eu consegui ter aqui com todo o preparo que a gente fez antes, com os comandos, com a constelação, foi um conjunto, né, de pré-operatório para poder passar por isso de uma maneira mais suave, né? Eu sempre comento com os meus clientes, né, com você, nós temos ter muita responsabilidade com relação à nossa doença e com a parte médica. Isso é o primeiro lugar, né? Que é o tratamento que você sempre teve acompanhamento com os Uhum. médicos, não só para essa questão da ansiedade, como para a questão da cirurgia, né? Mas quando você falou dos comandos, a gente tem aqui três pilares, né, que a gente utiliza muito na jornada. Aí nós temos os comandos, que a gente trabalha muito essa questão mental. Nós temos a constelação, né, que é quando a gente Sim. abre o campo, e as meditações, né? Então, se a gente pudesse trazer um pouco desse caminho que te ajudou nesse processo, como foi? Bom, teve a questão das meditações em si, que foram, né, eu consegui fazer vamos dizer, é, essa disciplina das meditações, né, naquela época, para esse preparo. Teve aquelas questões de eu abrir o campo comigo mesma em casa antes da cirurgia, imaginando, né, a equipe médica, conversando com a equipe médica e tendo essa segurança. Teve a questão dos comandos em si, que era tanto para serenar um pouco, né, o emocional, como também para a parte física, para medicamentos, para a parte que se refere ao corpo, né, em si. Então, teve toda essa junção dos pilares, a constelação que a gente fez também, que veio, né? Quando a gente abriu o campo, ela veio aquela confirmação de que era esse o caminho, então isso também dá uma segurança. Você tira um medo, é isso que eu tenho que fazer, então vamos seguir, porque você tem que viver, né? Então, o físico, ele já estava, vamos dizer, abalado,
tinha que fazer mesmo a cirurgia, era esse o caminho. Então, foi essa coragem que a gente uniu comandos, constelação, meditação e toda a movimentação e o amparo que eu tive aqui como um todo, né? Então, eu acho que é muito também do acolhimento que a gente tem nos próprios movimentos, a gente não tem nenhum tipo de inibição com o pessoal que está aqui, a gente é acolhido tanto pelo ambiente, por você, pelo pessoal que está aqui, é como se fosse mesmo uma família que te abraça e fala, a gente está aqui, vai lá, né? É. E quando você fala, eu sempre comento isso nas minhas entrevistas aqui, que eu lembro da imagem. Você lembra como ficou a formação do seu campo que te trouxe essa segurança? O que mais me marcou foi a formação em si, mas foi a representação, né, foi da retirada do útero em si, em que a pessoa que representava o útero, ela falou, eu preciso ir. Então para mim foi o mais forte, porque estava todo o campo estava como se estivesse observando isso, né? E me veio a certeza de que é isso mesmo, tem que ser feito, né? Então foi essa segurança, essa certeza de que era esse mesmo o caminho, porque um pouco a gente sempre fica na dúvida, né? Devo tirar? Eu tentei muitos tratamentos, vários, mas não deram certo. Mas você fica sempre na dúvida, será que não tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Então, o movimento que a gente abriu aqui, a constelação, ele veio para dar a confirmação de que era aquilo, e não é uma questão de se conformar, é aceitar o rumo que era esse mesmo, né? Então, a gente teve a questão da gratidão, né, ao órgão, ao útero em si, gratidão, e com muito amor, né, a gente se despedindo, desapegando, de que era esse o caminho que tinha que ser, e essa questão da segurança de todos que estavam no campo também aquele dia, que dá uma certeza de que tá tudo, é por aí mesmo que a gente tem que ir, né? Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, e não conhece a constelação, quando a gente abre um campo, a gente coloca pessoas representando, no caso da Érica, o órgão, né, o útero, e outras situações, a pessoa representando ela. Eu não me lembro exatamente a formação que é, né? Isso, tendo a certeza, porque as pessoas que entram no campo, elas entram de forma genuína, elas não sabem quem elas estão representando. Então, quando a Érica fala assim, a pessoa estava ali meio que saindo do campo, Isso. né? Então, já tinha uma confirmação médica, uma orientação médica para a cirurgia, e todo esse campo energético dela estava mostrando isso. E esse preparo emocional é muito bacana, Sim, porque é como se você se despedisse, né? Como você falou, sim, com respeito, né, a esse processo. exato. É a questão física em si, mas é todo o preparo emocional, psicológico, e eu acho que o fato da certeza de que é isso mesmo que tem que ser feito já é meio caminho andado, porque a dúvida de vai, não vai, né? Então a gente fica muito tenso com isso. E aquele dia no campo a gente colocou personagens, né, que eram família, é, pessoas do cotidiano, mas nada disso influenciou. É como se isolasse exatamente no que a gente queria saber, e a gente conseguiu essa confirmação, né? Foi muita serenidade, muita certeza que era aquilo, que eu acho que foi o primordial para depois a gente passou para o segundo passo, que foi preparar o antes da cirurgia mesmo, né? Mas essa certeza que se abriu no campo foi muito claro para mim. Isso é o que você veio buscar, né? Agora, a gente sabe, né, dentro das constelações, quando a gente vai entrando e mergulhando no nosso autoconhecimento, às vezes o campo nos surpreende, né? Sim. E o que que o campo, a constelação, te trouxe que você não veio buscar, mas foi tão importante quanto? Olha, eu acho que me trouxe muito mais do que eu imaginava que eu estava vindo buscar, né? Então, eu acho que me trouxe uma questão que às vezes eu nem sabia, várias questões, né, que a gente não sabe, que você começa a mexer e você vai descobrindo. Então, uma questão de autoestima, de insegurança, de que eu tinha um hábito que eu queria controlar os fatos da minha vida, controlar os acontecimentos da minha vida. Às vezes você é um perfeccionismo que vinha torturando a gente uma vida inteira, e às vezes você querer controlar alguns fatos que não são nossos, que são de outra pessoa, ou você querer evitar um fato para uma pessoa não sofrer, mas aí você começa a ter essa dimensão do que
o que é do outro, o que é o meu, e que não tem como a gente controlar tudo, né? Então, essa questão de soltar o controle mesmo e ver que é mais fácil, né? É mais leve, não precisa tudo ser naquela perfeição que a gente tem em mente. Então, e aí, à medida em que eu fui vendo isso, eu também senti mais segurança para mim, melhorando. É contínuo, né? Então, a gente não terminou, a gente está sempre continuando, sempre tentando melhorar, mas essa questão específica de tornar tudo mais suave, mais sereno, eu acho que é o mais importante para minha vida. Agora, eu vim buscar uma coisa e eu colho todos os dias que eu venho aqui, em todos os movimentos que a gente abre, em todos os movimentos das outras pessoas que a gente participa, no campo ou mesmo fora, né? Eu acho que isso daí é uma colheita que a gente está tendo que é uma oportunidade muito grande, que é muito válido e que eu acho que todo mundo que está aqui, a gente está com tanto tempo, com tanta gente, que eu acho que todo mundo quer continuar, virou parte mesmo da nossa rotina, da nossa vida. Essa Érica está falando que a gente tem aqui uma comunidade, né? São muitas pessoas que nós vamos representando uns as histórias dos outros. Esse é um ato de amor, né? É, Como é que é estar no campo, né? Com aquela forma genuína de você não saber o que você representa e estar ali sentindo e participando dessa história, que acho que complementa um pouco do que você falou agora, né? sim. Não, eu acho que o estar no campo é normal quando você está no começo, quando você participa as primeiras vezes. Todo mundo acho que chega com algum questionamento, alguma dúvida no sentido, será, né, que é assim. Mas eu acho que a partir do momento que você está no campo, você some todas as questões da sua cabeça e você só vai sentir mesmo. Então, eu vejo que cada movimento que a gente participa, em que outra pessoa está sendo, né, o constelado lá, você tem um ensinamento, às vezes, maior do que o seu próprio movimento, do que a sua própria constelação. Porque você já está na mesma, você está em sintonia com aquele sentimento, com aquela emoção, e você sente que você está participando, como você falou, é um ato de amor. Você está aqui, muitas vezes a gente veio e a gente não estava abrindo o nosso campo, mas só de você participar, e muitas vezes você vê uma pessoa que saiu satisfeita, uma pessoa que saiu, né, com mais leve, que ela resolveu uma questão dela, só esse ato de você estar aqui para participar. Enriquece muito para a gente e é muito satisfatório também de você ver que você ajudou um pouquinho para uma pessoa também, né, resolver uma questão dela. E nessa história toda, e a gente está trazendo toda a história de vida, quem é a Érica? O que a Érica faz? A Érica que está aqui no campo é uma pessoa, né? Então, com as suas fragilidades, tentando melhorar, mas eu acho que assim, a Érica fora, a Érica é advogada, a Érica tem que ser firme, né? A Érica trabalha com direito imobiliário, trabalha nas imobiliárias, que é um ramo que eu gosto muito, já trabalho há mais de 20 anos. Então, eu tenho 26 anos de formada em direito, é uma área que eu me apaixonei, né? É uma loucura, mas é uma loucura gostosa. Então, eu, né, venho para cá para tentar melhorar um pouquinho e levar também para a vida, né, da gente fora, é o que a gente faz no dia a dia, no trabalho, para tentar você se melhorando aqui para você melhorar em todas as áreas, né, no pessoal, na família, no trabalho, mas eu tento buscar aqui um pouquinho de melhora, né, em todos os campos da vida. Uhum. Esse lado que você trouxe, tentava controlar muito as questões da sua vida. Na sua vida profissional, teve algum reflexo também disso, positivo, a ponto de você mudar algo que fez sentido? Sim, eu acho que você começa a exercer um pouquinho mais a empatia, né? Então você começa a se colocar mais no lugar da outra pessoa. Então você começa a pensar mais na dor do outro também, né? Então as coisas têm que ser, às vezes, no ramo de atividade que a pessoa exerce, ela às vezes tem que ter uma certa postura, uma rigidez, mas ajuda muito no sentido de você também entender o outro lado. Então, é, muitos movimentos que a gente faz aqui.
você entende também a parte profissional, né? E eu acho que muita coisa que tem me ajudado são os próprios comandos que eu adapto para minha vida no dia a dia profissional. Então, como eu me preparo para uma reunião mais complicada, como eu me preparo para atender às vezes um cliente que a gente sabe que é difícil, como que eu vou me preparar para uma tarefa mais, né, elaborada ou mais cansativa, ou para um dia que é muito corrido, os próprios exercícios da respiração, né, que tem a ver com a meditação. Então, essas paradas estratégicas, que seja de um minutinho, bebe água, respira, faz toda a diferença, né? Então, eu uso muito, e os comandos também. Então, às vezes um assunto que é mais pesado, você para, faz um comando, tenta se desemaranhar do problema que muitas vezes não é nosso, você está envolvido por conta do trabalho, mas eu uso, é constante, quando eu percebo, eu já estou fazendo um comando sem nem pensar, você já está falando, né? Mas essas paradas estratégicas eu acho que ajuda bastante, que seja um minutinho, dá uma respirada, toma uma água e segue. Evita muito conflito, evita muito você se envolver demais com uma questão que não precisa, né? E ver o lado do outro mesmo. Mas a sua área normalmente está vinculada a conflitos. É cem por uma área. cento E você trouxe uma frase agora que me fez lembrar a conversa anterior que nós tivemos hoje, que a gente vem tendo no teu processo. Esse problema não é meu. É, A gente se envolve muito com o problema do outro. E no nosso último movimento, se você me permitir entrar nesse permite. tema, que tem a ver com a história da sua mãe, né? Aquele movimento de você estar querendo fazer e com uma boa intenção muitas vezes, né? Como Sim. foi esse movimento dentro de você que talvez até reforce o que você está falando desse teu olhar? Meu problema é meu, que é do outro, é do outro. Uhum. É que eu acho que tem uma divisão que a gente tem que fazer, né? Você tem que ter a empatia pelo problema do outro. Mas o que eu vinha fazendo era adotar o problema do outro, né? Então, seja o sofrimento da pessoa, você vê uma pessoa que às vezes está sofrendo ou está nervosa, você quer tirar, deixa aqui que eu resolvo para você ficar bem. E às vezes também o julgamento, né? Que eu acho que são palavras que a gente tem trabalhado, né? Ali, julgamento, culpa. Às vezes você julga que a pessoa não está bem, mas ela está bem da forma que ela está, que às vezes para você é um problema e às vezes para ela não é. Então, essa questão de você deixar a mochilinha do outro com o outro e você seguir com a sua mochilinha, senão tudo fica muito pesado. E também deixar, às vezes, eu vejo como uma arrogância também, a gente achar que pode não só agradar a todos, mas como a gente pode ser o Superman que resolve o problema de todo mundo. Então, é uma certa arrogância também, né? Então, eu vejo isso que a gente tem trabalhado. Deixar para o outro o que é do outro, ter a empatia, o que a gente pode fazer, a gente faz para ajudar, sem dúvida, mas cada um seguir com a sua jornada, os seus desafios e, né, não tentar interferir ou resolver o problema de todo mundo, né? Então, isso é um desafio, é diário, mas é diário, porque é um hábito de anos, né, que você tem esse hábito. Você não pode ver um problema que você quer pegar. Então, é diário. Você fala, esse é seu, como na vida profissional, né? Eu sou advogada, então eu trato com conflitos, trato com problemas que eu tenho que entender, separar que não é meu e assim se aplica à família, ao pai, à mãe, cada um tem, né, a sua jornada e as suas questões para resolver, que a gente nem sempre vai conseguir, né? Você trouxe a palavra arrogância e me fez lembrar do teu processo, mas também do meu, porque a gente às vezes vincula a arrogância a você ser arrogante porque é bom, porque, enfim, mas tem muito a ver com esse processo de querer fazer pelo outro, né? É, E às vezes até pelos nossos pais ou pela nossa mãe. Né? é. Isso também é uma arrogância, né? É que eu acho que eu tinha na minha cabeça que a arrogância ela estava ligada a um sentido de você ser ou metido ou grosseiro. E quando eu comecei a entender com você que a arrogância não é só isso. E eu comecei a ver até na minha relação pessoal do meu casamento que eu era arrogante a partir do momento em que muitas coisas eu não delegava.
não delegava porque eu era arrogante quando eu achava que se eu faço melhor, ou se eu passar e pedir para o meu companheiro fazer, talvez ele não faça do jeito que eu queira. Então, eu detecto essa arrogância, na minha vida pessoal, e porque eu entendi, talvez tenho tentado entender o sentido da arrogância, né? Às vezes você querer fazer pelo outro, você não delega porque você acha que a pessoa não vai fazer do jeito que na sua cabeça é o jeito certo, né? Mas cada um tem um jeito certo de fazer. Não é essa questão de esse é o jeito certo de fazer, só eu sei fazer. Então, isso você tem que desconstruir. E hoje eu sei que em qualquer relação a gente tem as dificuldades, mas parte dessa arrogância tem, você vai detectando no profissional, na família, mas eu detecto muito forte no meu casamento, que vinha de mim essa questão de não delegar, e você tem que aprender a confiar também na pessoa. Por que não, né? Na tarefa do cotidiano, na tarefa do dia a dia. Às vezes a gente reclama que a pessoa não faz, mas será que eu deixava a pessoa fazer? Eu permitia que a pessoa, eu pedia para a pessoa fazer? Então, tudo isso eu acho que é uma luta diária. É um processo de auto-observação, é um processo de auto-percepção, né? É. E quando você falou assim, Ale, eu aprendi aqui com você, na verdade, a gente aprende junto, né? Porque Sim, o sim. campo vai nos mostrando tantos aprendizados, né? É. E agora, assim, com essa sua experiência, com esse teu processo de transformação interna, não sei se é assim que a gente pode ter essa pretensão, né? Mas qual dica que a gente daria para quem está nos assistindo, né? Sobre esse movimento de transformação? Principalmente para quem é Sim. ansioso, ansiosa, né? Então, eu acho que na minha ansiedade tem me ajudado muito, porque a ansiedade eu acho que ela está diretamente ligada com essa questão do controle, de você querer que saia do seu jeito, e você está se preocupando com amanhã, sempre com amanhã, você está perdendo todo o hoje, então, até nas nossas meditações, né? A gente tem que trazer para o momento presente, você tem que estar aqui presente. Então, eu acho que é muito válido, porque tudo que eu vim buscar aqui, eu consegui 50 vezes mais. E todo dia que eu venho pensando em um assunto, como foi o nosso último movimento, você é sempre surpreendido. Então, você tem, às vezes, uma ideia pré-concebida que eu vou lá, vou abrir esse movimento, tenho certeza que vai ser assim, 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 e é exatamente o oposto. Então, é uma questão do olhar, né? Deixar olhar, deixar transcorrer, deixar sentir tudo que está se passando no campo e ter essa sensibilidade de falar, nossa, muitas vezes o problema está só aqui, né, na cabeça, e você sofreu por anos com um problema que às vezes não existiu, né, que é uma falta às vezes só de você ver. Então eu acho que é libertador vir para cá, é gostoso vir para cá no sentido de que é um ato de amor com a gente, mas é com o próximo também. E é uma descoberta diária. E às vezes a gente faz 4 movimentos numa noite, são 4 aprendizados, que às vezes todo mundo vai embora quietinho só porque está assimilando, não quer perder nenhuma, né, aquele cenário que se formou. Então eu recomendo demais para a questão de ansiedade, né, de você ter essa tranquilidade para poder seguir, né, a vida, enfrentando os desafios, que se não tiver desafio, não tem vida, né? Então, eu acho que é muito válido e você troca experiências com o campo, com as pessoas, com todo mundo. Sabe que vou colocar um desafio para você agora. Porque você trouxe muitas pessoas para cá, né? E quando você conversa com elas, como é que você conduz essa conversa? Porque é difícil de explicar É, a constelação. Como é que é esse processo? eu acho que eu não tinha a visão de que o que eu estava fazendo aqui já estava se externando na minha relação, às vezes, com as próprias pessoas. Por coincidência, são pessoas do trabalho, né, que vieram para cá, e são as pessoas com quem você convive mais tempo da sua vida, que você passa muita parte do tempo no trabalho. Eu acho que a própria mudança da minha postura que deu uma certa abertura de eu conversar com as pessoas, essa quebrar essa rigidez que eu tinha, que eu acho que era fechada demais, rígida demais, com conceitos, né? Eu acho que a partir do momento que eu fui me abrindo, as pessoas foram chegando e a gente ia conversando, e eu acho que quando você entra numa certa ressonância com a pessoa que está no momento de vir para cá, o assunto vai surgindo.
né? Então, não é uma questão de você sair para, oi, você conhece constelação e explicando, é uma questão que parece que os assuntos fluem. E a pessoa às vezes pergunta, nossa, mas você tá. A pessoa percebeu que você mudou, você está mais leve, você está, o que que aconteceu? E aí você entra no assunto e comenta. E é muito natural a forma que aconteceu, né? E aí você fala para uma pessoa, ela vem. Você fala para outra, ela vem. Aí a outra que veio fala para outra, outra vem. E um acho que vai vendo a mudança do outro e vai virando uma, né, como se fosse um elo, uma corrente de pessoas que estão no mesmo movimento, com a mesma intenção. E é muito gostoso quando um vem contar para mim, nossa, fui lá, gostei, falei com a Lê, vou terça-feira. Daí vem na terça e fala, nossa, fui lá, fiz, nossa, que legal, e conta para você. Então, essa é muito legal essa atmosfera que a gente criou de confiança, né? Porque às vezes a pessoa não tem uma segurança de vir, acha que vai se expor, mas quando a pessoa percebe que aqui dentro tem essa proteção e tem esse ambiente propício para isso, é muito legal. Mas a abordagem acho que vem do própria mudança que as pessoas perceberam, que eu acho que fiquei mais próxima, eu fiquei mais aberta, e aí entra num assunto e daí quando você vê já tá 5, 6 pessoas vindo juntas, né? Muito legal. Érica, aqui eu sempre falo, né? Uma história, um aprendizado e uma reflexão. Quero agradecer a tua história, você estar aqui comigo, muita gratidão. E para quem está assistindo esse vídeo até aqui, agradeço esse ouvir, né? Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, aqui abaixo do vídeo tem um link, você pode entrar em contato comigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui todos Beijo. os dias. Até o próximo episódio.